Bom dia, bom dia, bom dia. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma Live Nerd. Estamos de volta, estamos de volta. Eu sei que muitos de vocês amam as nossas lives nerd. Estamos de volta para bater um papo aqui. Eu e o doutor Adolfo Duarte. Vamos conversar um pouquinho aqui sobre as nossas nerdices. Para quem é nerd de carteirinha, né? Para quem gosta de estudar, para quem gosta de assuntos super, mega, ultra filosóficos. Porque não estava funcionando até agora há pouco. Vamos lá. Agora sim, só que eu tô vendo o Papai Noel. Aê! Quase o Papai Noel, a barba tá branca. Eu continuo não te enxergando, mas vamos assim mesmo. Aí, égua, sério? Rapaz, tá a tela preta em cima, mas Ah, eu te ouço bem. Você tá me ouvindo bem, não tá? tô te ouvindo e tô te vendo. Tá até Então, bonitão. Deus me livre. Rapaz, desculpa eu ter atrasado um pouquinho para chegar, mas é que eu tive que vir para a clínica. Que hoje, Tranquilo, cara. como eu Tranquilo. começo a atender 7, então eu tive que É vir bom para que a aqui. gente pode esperar o primeiro paciente chegar. É, Se ele se atrasar, problema dele. A gente segue aqui na live. nós vamos fazendo, vamos andando. Cara, Tudo bom? pena que a gente. Eu tô te vendo. Então eu Ah, acho que a galera do Instagram tá te vendo normal, entendeu? a galera deve estar vendo nós dois. Pessoal, vocês Sim. podem falar aí para a gente se é somente nós dois O que direitinho? eu acho interessante, mesmo quando tu virou a câmera, o meu tu continuava black. Vou só fazer um teste aqui. Deve ser por causa da Black Friday. Pode ser, pode ser. Que tem Eu Black tirei a Friday. minha imagem, coloquei agora de novo. O Continua Elton preto. tá vendo a gente, Pedro tá vendo a gente. Eles estão vendo a gente, tá tudo. Vamos Ah, lá, então pronto. Então vamos. vamos lá. De É vez bom que em você faz, quando. é bom que você faz o exercício imaginativo para conversar comigo sem me ver. Cara, é mais difícil, mas vamos lá. Que Como é, jeito. como é que estão as coisas? Como é que tá aí a agenda preparando para suas mini férias no final de semana? Rapaz, tudo em paz, graças a Deus, esperando a sexta-feira, né? Que eu vou sexta-feira encontrar você lá. E tá tudo embolado, né? Porque quando a gente tira um dia, condensa tudo nos outros. É verdade, é Então, verdade. Não, realmente, a minha semana tem só 3 dias, né? Porque eu viajo de quarta para quinta. é. Então tá ultra mega concentrado nesses 3 dias. Inclusive o nosso retorno aqui na Live Nerd, né? Fazia tempo que a gente não fazia, desde antes da jornada que a gente não fazia. Mas é porque tinha que focar na jornada, Tinha né? que focar, tinha que focar. Muito bom. Cara, tem alguns assuntos aqui que vieram à minha mente para a gente conversar. Inclusive, eu queria a tua opinião. Não sei se você chegou a ver. A Ah, Rita acabou de falar aqui sobre o assunto, ah. né? Que uma galera que está fazendo dieta carnívora, né? Fazendo dieta carnívora há um bocado de tempo e tudo mais, e que vem desistindo de continuar fazendo uma dieta 100% carnívora. E aí eu queria a tua opinião no assunto, porque eu fiz um vídeo sobre isso, inclusive deu uma polêmica lá no grupo lá da Rebelião Saudável, porque, assim, todo mundo que fala em dieta carnívora, fala em dieta carnívora onde a pessoa exclui totalmente os alimentos de origem vegetal. E eu defendo desde sempre a definição biológica de dieta carnívora, que é aonde eu tenho os animais carnívoros, eles são estratificados em 3 níveis, né? E os animais mais carnívoros de todos são chamados de hipercarnívoros, que são aqueles animais que têm acima de 70% de ingesta de alimentos de origem animal. Ou seja, se você tiver 30% de ingesta de alimentos de origem vegetal, você já é um animal, não é carnívoro, você é hipercarnívoro. Isso é dentro da biologia. Você pega um livro desse de biologia aqui, como Campbell, então você vai ver isso aí. Mas a galera fica dizendo que carnívoro é só aquele que só come carne. E aí tem uma galera que está deixando de comer só carne, incluindo alguns vegetais, e está chamando a atenção, né? E eu queria saber a tua opinião sobre isso. Teve a mais recente agora foi uma médica com 16 anos de dieta carnívora e tal, que estava resistente à insulina e uma série de outras coisas. E aí despontou aí no Instagram, dizendo que ia voltar a comer algumas coisas porque estava resistente à insulina e tal. Tu tem uma opinião sobre isso?
Tem, Altran, tem. Eu até conversei sobre isso com pacientes essa semana passada. Cara, a impressão que eu tenho, Altran, primeiro é que muita gente mente, tá? Hum, Então, muita gente faz as coisas mais ou menos e diz que está fazendo certo. Então, eu conheço um bocado de gente que faz tudo certinho de segunda a sexta, né? E que tem uma exceçãozinha no fim de semana, só exceçãozinha não faz mal, não. Ah, mas é tão pouquinho. E eu é, insisto numa coisa: nutrição é sinalização neuroquímica, ou neuroendócrina, vamos chamar assim. O problema não são os volumes, o problema é o que aquele alimento diz para o seu metabolismo, sim. certo? Então, assim, quando o pessoal começa a falar que não, mas eu fazia perfeito durante 20 anos e aconteceu isso, eu falo, sério? Tá de sacanagem com a minha cara? Porque, entenda, autora, não tem como a gente suplantar a base do entendimento da fisiologia. Certo. Como é que você vai fazer a resistência insulínica comendo só carne e gordura? Cara, pois é, fizeram essa pergunta para mim no grupo de pacientes quando essa notícia despontou, né? Ah, E aí eu disse que a minha resposta para a galera foi: é difícil você fazer resistência à insulina comendo só carne e gordura, né? Mas ela é mulher e estava passando pela menopausa. Então, o problema aí talvez tenha sido uma desregulação hormonal, não? mesmo assim, autora, mesmo assim, porque não ia pegar justamente nisso. Até porque se ela já está trabalhando sempre com insulina baixa, a leptina também baixa, tudo regulado, cara, eu realmente eu tenho dificuldade de comer essas pilhas, sabe? Uhum. Porque o que eu vejo é, ou o pessoal que, quando eu falo mente, não é intencionalmente não, tá? Claro, claro. É às vezes assim que a pessoa acha que falhar no final de semana não é problema, não estou dizendo que é o caso dela, não sei nem quem é que você está falando, tá? Mas eu vejo isso acontecer muito. Ou então aquele pessoal que faz carnívora, mas bebe vinho e come um docinho de vez em quando. O que Uhum. acontece? Eu não posso considerar isso sendo alguma coisa feita de forma plena, porque está entrando ali alguns alimentos processados. E lembrar o pessoal que vinho não é necessariamente a coisa boa. Né? A turma ainda cai naquela história do resveratrol do vinho, que foi o que resgatou a indústria de vinho da década de 80 para 90, e isso é bodo, porque a quantidade de resveratrol que tem ali é ridiculamente pequena e quase inútil. Então, Certo. assim, Natanzão, eu digo pro pessoal sempre o seguinte, ó, primeiro, eu tô achando tudo muito chato, sabe? Tô achando tudo chato pra caralho, velho. Ah, qual é o critério? E quantas horas de jejum? Ah, mas se for 14, se for 16, se for 18. Ah, mas eu estou fazendo a carnívora. Se eu tomar creatina, vai quebrar o jejum de manhã? Eu falo, gente, não, boa. Isso tá chato pra cacete. Isso tá muito um porre. Então, o que eu digo assim, eu prefiro, sabe o que, Altran? Quando o pessoal se encaixa de uma maneira, que fique bem e que fique bom, tá? E para mim o pior de tudo são as conclusões e os motivos, né? Por exemplo, eu vou deixar de fazer carnívora e vou voltar a comer porcaria porque eu fiz placa de ateroma, por exemplo. Sim, sim. Cara, ninguém faz placa de ateroma para fazer dieta carnívora, não tem como, não tem por onde. O motivo não vai ser esse. Vão ter mil outros fatores, até porque para você formar placa, o motivo exclusivo não é dieta. Tem um monte de outras coisas envolvidas no meio. E Uhum. outra coisa, que o pessoal às vezes esquece, a alimentação, presença ou não de colesterol, não é o que vai fazer a placa crescer. Se você tem placa, você vai deixar de comer alimentos gordurosos para sua placa não crescer, porque sua placa não é de gordura. Então, eu, na verdade, é transão. Eu tô sem saco. Porque sabe o que eu vejo? Todo mundo Ah, com muito medo de perceber ou admitir que essa questão toda envolvendo colesterol, ela é muito menor do que o que se diz. Você entende? sim. Não é que não tem importância nenhuma.
mas tem uma importância muito pequena perto da importância que é dada. E hoje eu tenho muito mais paciente passando mal e tendo problema por colesterol artificialmente baixo do que por ter colesterol alto. Entende? Então, assim, Sim. porque os pacientes que têm esses padrões de lipoproteínas que colocam valores mais altos são padrões orgânicos, são padrões do próprio fígado. E se o fígado está fazendo aquilo, algum motivo ele tem. Ele não faz de sacanagem, né? Certo. E, e você muda a alimentação, Altran, você vê mudanças no padrão de lipoproteína, mas sempre mudanças absolutas de padrão. Você sabe disso que você é o mestre dessa área. Então, o que que acontece? Cara, eu, particularmente, acho que está tudo muito chato. Acho que tem muita gente procurando curtida, tem muita gente procurando fazer salseiro, fazer espuma e fazer assunto, sabe? Uhum. E o pessoal está precisando parar para estudar mais. Parar para estudar mais, mas parar para estudar mais, Altran, não é artigo novo, não. Parar para estudar mais fisiologia, bioquímica, biologia molecular. A Para gente vem poder. batendo nessa tecla sempre que a gente se encontra, né, cara? A galera não quer estudar o básico, né? Cara, o pessoal não quer estudar o básico, e por isso a gente vê discussões que, eu juro para você, cara, olha assim, fala, é sério, vocês vão discutir isso? Peraí que eu tenho um anime bom para assistir aqui. Ou, porque não faz sentido, Altran. É como se a gente fosse chegar hoje numa discussão onde a gente fosse suscitar se devemos ou não usar alimentos ultraprocessados, porque alguém fez um trabalho e mostrou que o ultraprocessado, sei lá, caiu uma verruga. Você entende? Sim, sim, Como se essas relações fossem um para um. Entendeu? sim. Então, assim, é engraçado, porque eu critico isso dos dois lados de Altran. Eu critico do nosso lado também, já conversou sobre isso. Né? É. É quando o pessoal faz aquela coisa, saiu um trabalho mostrando que se você comer tal coisa, você vai curar o câncer. Eu falo, sério, galera? Vocês acham que uma coisa unifatorial assim, só isso, esse único fator, como é que é esse alecrim dourado? É, Vai definir tudo para coisas que são mega multifatoriais, né? Então é isso, Altanzão. Eu particularmente acredito no seguinte: eu não vejo motivo para ninguém deixar de ser carnívoro, tá? Mesmo que seja hiperrespondedor, o que quer que seja, eu não vejo motivo. Porque eu não vejo lógica no risco que está se colocando para isso. Eu não vejo isso como risco, principalmente que se você realmente for carnívoro, seu ambiente intravascular vai ser tão antioxidante e vai ser tão anti-inflamado que não tem problema. uhum, Você entende? uhum. Porque custa aos colegas entender que o sistema de lipoproteínas é um sistema de transporte de nutrientes. Isso aí é mais um ponto controverso dentro dessa, que não deveria ser controverso, né? Porque sabe o que é que eu acho, Adolfo? Vou te dizer. A gente cria, né, na nossa urgência em tentar entender as coisas, aqui sendo um pouco mais filosófico dentro dessa questão, a gente cria modelos do que a gente, de como a gente vê determinados processos no corpo. Então, por exemplo, você pega aí essa questão da aterosclerose e colesterol, lipoproteína, essa coisa toda. Aí você tem, mas é porque tem problema do LDL quando está lá na placa e vira célula de espuma, essa coisa toda. Então, o modelo é a placa de aterosclerose é causada pelo LDL alto, ou qualquer coisa dessa natureza. Isso é um modelo. Aí vem o outro e cria um outro modelo, que é o modelo que é o que você acabou de falar, que é a lipoproteína, ela funciona como transporte de nutrientes. E aí tem o outro lá que cria porque a lipoproteína doa colesterol para manter a viscosidade das membranas plasmáticas. O que eu acho engraçado é que uma das regras básicas para você ser um cientista, né, para você trabalhar dentro de pesquisa científica e tudo mais, me corrija se eu estiver errado, que você tem mais experiência nisso do que eu, você não pode se apaixonar pela sua hipótese. Eu concordo. Porque se eu me apaixonar pela minha hipótese,
eu vou defender essa hipótese a todo custo, né? E aí você sabe que eu sou completamente uma idolatria quase divina que eu tenho pelo Richard Feynman, né? Somos Embora dois. embora ele tenha tivesse um bocado de defeito, mas cara, inclusive o livro dele, né? Eu estou preparando um vídeo com os 10 melhores livros que eu li esse ano, e o livro dele está entre os 10, né? Aquele Só Pode Ser Brincadeira, Sr. Feynman. E ele tem aquela frase, é muito bom aquele livro. E ele tem aquela frase célebre, né? Que ele está dando aula lá e ele diz: como é que você faz ciência? Primeiro você tenta adivinhar. Aí a galera ri, né? Aí ele diz: não, não riam, não, é isso mesmo. Primeiro você tenta adivinhar. Depois que você tenta adivinhar, aí você vai jogar isso no experimento. O que você vai tentar bolar uma forma de como é que as coisas funcionam e você joga isso no experimento. E quando você joga isso no experimento, o que você vai ter de resposta é se aquilo que você imaginou, que você adivinhou, que você tentou adivinhar, é fato ou não. Por quê? Porque se o experimento vê a coisa na prática e o que você imaginou não está condizente com aquilo ali, não tem jeito, é falso. Não tem como, né? E aí, ou seja, ele está dizendo sutilmente aí que você não deve se apaixonar pela sua hipótese. Bom, o que é que eu quero dizer com isso? É que a galera monta modelos coerentes que muitas vezes você observa na prática o modelo, ou seja, o modelo ele faz parte do processo, mas as pessoas se apaixonam tanto pelo modelo que elas não enxergam que na realidade não é um modelo que descreve tudo, mas são todos os modelos juntos e mais alguns que não foram elaborados ainda. Perfeito. Né? Então, por exemplo, no caso do. Vou pegar aqui o caso específico. No caso dos hiperrespondedores, né? Que a gente tem aí essa controvérsia toda. Muito provavelmente, o modelo que fala mais alto é esse do transporte de nutrientes. Porque o cara começa a comer mais gordura e tudo mais, e o corpo começa a transportar. Mas já tem outras pessoas que o modelo que o modelo que faz mais sentido são outros modelos. E aí o pessoal fica, porra, por que não pode ser tudo junto ao mesmo tempo agora? Mas é tudo junto. Aí que está o ponto. Exato, eu concordo com você. É tudo junto, sempre vai ser. Porque cada um vai ver um pedaço. O que eu insisto com o pessoal é o seguinte, ó, é porque fala-se às vezes da LDL como se a LDL fosse uma substância nociva que vai fazer mal por si, apenas por existir. Uhum. Isso não é verdade. Então a gente tem que parar para olhar e ver quantos trabalhos a gente tem mostrando populações que têm LDL super alto e não tem nenhum evento cardiovascular. Outra coisa, vamos lembrar que antes de 1920, infarto era coisa rara. Sim, Não estou falando de 100 anos atrás. Né? Antes disso, o que, que a gente tinha? Uma diferença grande de alimentação e rotina. A gente sabe disso, são argumentos que a gente usa quando a gente está falando desse tema, você, eu, sim, todos sim, nós. sim. Então, assim, a gente tem elementos factuais para falar sobre o tema. Ou o pessoal acha que o padrão de colesterol de todo mundo mudou de repente, da década de 70 para cá. Claro que não, esses padrões sempre existiram. E aí o que, que acontece? É o entendimento, por exemplo, do que é a LDL, o que, que ela faz. Né? Para que serve a LDL? Porque eu vejo, Altran, colegas nossos conversando, como se ele não entendesse que a LDL é uma vesícula, um envelope de transporte de substâncias lipossolúveis, inclusive ésteres de colesterol. Inclusive, Sim, e ésteres de colesterol, porque o colesterol ligado a uma molécula de ácido graxo, sim, que as suas células precisam receber. Isso não é uma estrutura maligna que o fígado fez para fazer mal para as células. Não, isso é necessário. Inclusive, a vitamina E é distribuída assim e outras substâncias lipossolúveis são distribuídas assim. Então, quando eu falo de distribuição de nutrientes, por exemplo, eu falo da função básica da LDL. Para que existe a LDL? Né? Aí, quando o pessoal vem falar sobre oxidação, eu falo, tá bom, oxidação, estrutura grande, vai ter oxidação. Você tem oxidação lipídica da própria membrana, né, que forma a LDL, e pode chegar ao ponto de oxidar a poliproteína B, que hoje o pessoal descobriu a poliproteína B. Eu acho bom isso, finalmente estão falando disso.
apesar de a gente trabalhar com isso há 30 anos, mas agora finalmente o negócio apareceu, né? É a poliproteína B, quando você altera ela, a célula, a estrutura da LDL perde a característica e o macrófago engloba e começa aquele processo todo que você falou, Uhum. da célula escamosa e tudo mais. Só tem um detalhe, Altran, isso tem que acontecer. Isso é fisiológico, faz parte do sistema de reparo do endotélio. Ninguém vai Certo. ter LDL oxidado a zero. Nunca, nunca. Você entende? Então, isso é igual, cara, é igual a hemoglobina glicada. A curva em U da hemoglobina glicada, que até hoje a gente não sabe explicar. A hemoglobina glicada, a partir de determinado valor, aumenta a morte por qualquer causa. E abaixo de um valor também. Ela não pode ser muito baixa. Por quê? Não faço a menor ideia. Até hoje eu não tinha explicação. Não sei se você tem alguma ideia, Altran. Se ela for Não. baixa demais, também aumenta a morte por qualquer causa. Pois é, essa questão da curva em U é interessante, e eu acho que quando eu vejo essas coisas, eu vejo que praticamente para tudo no nosso corpo é essa curva, né? Perfeito. Então a gente tem um intervalo ótimo, e assim, quando a gente vê essa curva em U nos estudos, né? A gente tem uma tendência a achar que essa curva U ela se encaixa na gente, ou que a gente se encaixa nessa curva que está lá. Na realidade, eu tenho uma curva U para o meu corpo, mas essa curva U não está em nenhum estudo. É o meu corpo que sabe essa curva, né? Perfeito. Então, quer dizer, se eu tô com hemoglobina glicada de 5,5 e o outro fulano lá tá com hemoglobina glicada de 5,9, as duas hemoglobinas podem ser exatamente equivalentes e estarem no ponto mínimo desse U para a saúde de ambos. Exatamente. Mesmo o cara estando em 5,9. E é isso que é difícil das pessoas compreenderem, porque elas tentam se encaixar, né, nos limites de referência que teoricamente deveriam ser os extremos dessa curva em U, né? A parte mais baixa lá, onde você tem. Eu acho muito interessante isso aí, porque mas é porque eu vi um estudo tal, então eu tenho. Cara, vou te dar um exemplo vou pegar a hemoglobina glicada e vou te dar esse exemplo. Desde que eu comecei a fazer exames, até mesmo na minha fase mais vegetariana, com baixo índice glicêmico, etc e tal, minha hemoglobina glicada nunca foi menor do que 5,7. Nunca. Tu acha honestamente que eu vou ficar preocupado querendo baixar essa hemoglobina glicada? Cara, não faz nenhum sentido. Ela é 5,7 desde sempre. Já chegou a 5,6, já foi a 5,8 e fica nessa brincadeira, mas nunca baixou disso, mesmo fazendo dietas altamente sem carboidrato, como no início da dieta carnívora, que eu era bem mais carnívoro, vamos dizer assim. E agora eu vou ficar com essa neura de querer baixar, você tá entendendo? Então, assim, eu acho que a gente a gente, a gente começou a conhecer tanto as coisas, sabe? A tentar entender tanto como é que essas coisas funcionam e realmente a gente tem se eu pegar o ser humano de 250, 300 anos atrás, a gente deu um salto quântico do ponto de vista de conhecimento, né? A gente conhece muito mais coisa. Mas o ato de começar a conhecer mais coisa, ao invés de tornar a gente mais sábio, tornou a gente menos sábio, porque a gente passou a ignorar determinados aspectos que são claros dentro do processo fisiológico, são naturais dentro do processo fisiológico, estão se mostrando na nossa fisiologia, mas a gente não vê porque a gente está focado na análise do ensaio clínico randomizado, sabe, dessa coisa toda. E sem saber qual é o U de cada um, Isso, né? isso. Você falou isso aí foi brilhante, Altran. Eu vou usar isso no curso. Obrigado. Porque foi brilhante, gostei. Porque, de fato, é aquela coisa. Não, isso não é comparável entre pessoas, né? Exato. Então, às vezes o pessoal se perde muito esse fetiche numérico, né, que a gente tem na área de saúde, porque é claro que para nós, traduzir sistemas em números é muito útil, muito útil. Mas só que para isso ser feito de forma perfeita, a gente tem que entender o sistema completamente.
E a sim. gente está um pouco longe disso, né, Altran? Bem longe. Nós estamos bem longe. E aí, cara, essa história de estatística, né, que é uma ciência absurdamente incrível. Cara, você. Eu fiz uma cadeira de bioestatística agora no mestrado, agora não, já faz um ano. E, cara, eu nunca tinha visto estatística dessa forma. Aí eu comecei a estudar, comecei a ler uns livros e tal. Putz, é muito doido, cara. Estatística é um negócio muito massa, sabe? De você ver as relações e essa coisa toda. Mas, cara, elas não nunca vão representar o indivíduo. Elas não, aquilo ali no máximo vai representar a ideia que eu tenho daquele processo, de tudo mais, mas ela não vai representar o indivíduo. Só que as pessoas tratam como se fosse a representação do indivíduo. E aí, cara, a gente vê as bizarrices, né? Da pessoa querer, por exemplo, trazer um LDL para menos de 30. Oh, Respira, cara, respira. Respira. Olha o cortisol. Poupe seus sabe qual é a minha adrenais. teoria? Sabe qual é a minha teoria, Altran? Quiseram trazer a LDL para abaixo de 70 por causa das estatinas. Aham. Como só falta quebrar a patente de uma, eles precisam agora focar em alguma coisa que não seja estatina, mas que leve para um valor que a estatina não consegue, que é abaixo de 50. Entende a ideia? Aham. Sim, sim, Na hora que eles conseguirem focar nisso, que não conseguiram ainda porque ainda está caro, vão começar a falar que estatina não presta. sim. Porque não se engane daqui a 10, 15 anos, análogo de LP1 virar cigarro. Não se Entendi. engane Entendi. com a possibilidade, entende? Porque, no Uhum. fim das contas, uma coisa que está matando todos nós, Altran, é essa busca incessante por uma resposta comercial, tanto na indústria farmacêutica quanto na indústria de alimentos. E olha, você sabe que eu não entro nessa onda de que a indústria maligna tal, não é isso, mas tem seu lado escroto? Tem sim, tem sim. E Claro. esse é um deles, né? Porque assim, eu até digo para você, eu acho o mecanismo do Evolucumab, por exemplo, melhorar receptores de LDL mais interessante do que o da estatina, não tem comparação. Acho muito mais Sim, interessante, sim, 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 sim. né? Mas eu também digo que ele é de uma linhagem de drogas que mexe com coisas tão mais profundas e que a gente entende assim tão menos, que eu fico ainda preocupado. Sim. Porque alguns estudos antes do lançamento da droga, com outros medicamentos que, por exemplo, levavam muito HDL, aumentaram a morte por doença cardiovascular. Então, isso mostra para a gente também que nosso entendimento sobre essas lipoproteínas também não é tão bom. Uhum. Porque você vê a HDL, por exemplo. A HDL tem duas proteínas de membrana principais, A1 e A2. Né? E a gente não entende por que, às vezes, parece que a abundância de A2 está relacionada com um quadro pior. E por quê? A gente não entende. Sabe, Beltrão? Então, assim, como a gente toda hora está se mexendo com coisas que não se entende e tem um interesse de grana aí nessa história, vem essas bizarrices, como você falou. Porque, cara, eu acho inacreditável, bicho. A gente tem agora trabalhos publicados mostrando aumento de neurodegeneração por deficiência de RDE. Pipocou uma meia dúzia aí. Você deve ter visto, né? Esses últimos meses. Sim. É que eu não estou te vendo, se você estiver balançando a cabeça, eu não estou Ah! vendo. Foi mal, cara. Então, tá pipocando trabalho assim. E não é só sobre isso, tem muitos outros aspectos. Por exemplo, fala-se muito pouco sobre o aumento, né, sobre a piora dos perfis depressivos durante o uso durante o rebaixamento grande demais da LDL, tá? Uhum. Mas a gente vê isso no consultório, a gente vê o tempo inteiro, Sim. né? Então, eu digo o seguinte, eu não acho bom diretrizes desse tipo, até uma coisa que eu comentei lá no post do Ricardo, que essas diretrizes induzem ao erro, Uhum. né?
Diretrizes são importantes, são necessárias, sim, lógico, sem dúvida alguma, mas elas precisam ser feitas com um pouco mais de responsabilidade e com um viés menor. O problema é que hoje a maior parte das instituições médicas, e nesse caso eu estou falando dos Estados Unidos, mas não só de lá, elas são financiadas em grande parte pela indústria farmacêutica e pela indústria de alimentos. Né? Aí E fica vou te dizer. difícil, né, Altran? Você não vai bater em sua mãe, né? E assim, cara, esse talvez seja o grande problema, né, que a gente tem hoje, porque o que é que acontece? E isso não é uma coisa particular da medicina, é uma coisa das profissões da área de saúde de uma maneira geral, tá? O primeiro e único congresso de nutrição que eu participei na minha vida foi em novembro de 2019, eu não era nem formado ainda, e aí eu fui lá para São Paulo para participar, porque eu já tinha comprado a, 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 o ingresso e tudo mais. Aí eu tava lá e eu entro no congresso, Adolfo, e tem vários estandes, né, da galera fazendo propaganda das suas coisas. Não existe comida nesses lugares, certo? A gente fala indústria de alimento, mas a gente não está falando de indústria de alimento, a gente está falando de indústria de processado. Processado e ultraprocessado. Porque indústria de alimento não tem vez. Ninguém vai ter. Ah, não, mas é porque eu tenho um estande aqui de um ovo. Eu tenho stand aqui de carne. Ou tenho stand aqui da produção de chuchu. Não tem. Não tem. Não tem. Nesses congressos não tem. Você tem o quê? Você tem stand de whey, de barra de proteína, de creatina, de suplemento disso, de suplemento daquilo. Aí quando eu entro no auditório para assistir as palestras, cara, só se fala de suplementação. Eu não tenho nada contra a suplementação, tá entendendo, Adolfo? Eu acho que suplementação. Mas é assim, nesse aspecto, eu concordo com o que o Souto fala. Eu não preciso fazer propaganda de vegetal, porque vegetal hoje é tão bem visto, eu tenho que fazer propaganda da carne vermelha, que a pobrezinha é descartada de forma equivocada, dizendo que dá câncer, essas coisas todas. Eu não preciso fazer propaganda de suplemento, eu preciso fazer propaganda de comida. Porque é a comida que está caindo para segundo lugar. Tá entendendo? As pessoas estão usando suplemento como se fosse. Cara, ó, pensa comigo. Eu tenho um paciente que entrou agora numa dieta carnívora. A primeira pergunta que ele me faz é: eu devo usar whey? Tu tá entendendo? Mas é aí, tá. É uma pergunta que mostra, assim, Henrique, tu tá dizendo que teu paciente é burro. Não tô dizendo que meu paciente é Não, burro, não. não. É a enxurrada de informação que ele tem que Isso. as pessoas ficam dizendo que o whey é melhor do que carne. Exatamente. Ele está E não só. induzido. E assim, o cara entra numa dieta carnívora, no caso dele, no caso desse que está vindo à minha mente agora, o cara está ingerindo quase 2 gramas de proteína por quilo de peso e está perguntando se precisa comer mais proteína. Você está entendendo? Pois É, é. é, é interessante, é um movimento interessante, meu amigo. Eu ouço essa pergunta com uma certa frequência. E a gente percebe que o pessoal está induzido, né, Altran? Sim, sim. Porque, cara, você vê, né? Eu ainda acredito muito que a turma, eu falo, nossos colegas mesmo, tá? Profissionais de saúde que estão na rede aí, que estão no YouTube, no Instagram, até hoje em dia no TikTok e tal, pessoal buscando ter temas interessantes acaba se passando. E acho também que muitas vezes o pessoal fala de coisas sem entender muito bem, né? Eu acredito que essa coisa de democratizar a informação e a fala, isso é bom. Acho que todo mundo tem que falar mesmo. Só que a gente precisa ir colocando os contrapontos para, com o tempo, a gente achar uma regulação disso. E o que eu digo para quem assiste a gente aí agora, para o pessoal que não seja da área de saúde, para os nossos seguidores, pacientes ou potenciais pacientes, é para ter um senso crítico maior. Sim, Né? E sim. outro dia, uma paciente me mandou uma imagem de um produto, né? Dolfo, eu queria comprar esse produto que é bom para as articulações. Já a afirmação que é bom para as articulações. Uhum. Quando eu vi o produto, eu fiz. Ah, você já usou? Ela não. Aí eu, deixa eu ver a composição. Aí eu vi que era um produto desses vendidos na internet assim à toa. Fui procurar mais. Que usa umas propagandas assim que
O cara pensa que o site é de verdade, tá? Um site tudo bem elaborado, eu sei como é. Meu Exato, pai tudo vive me mandando perfeitinho. esses produtos. Olha o que eu descobri. Tem um bocado de gente que usou e, né? Pois é, mas olha o que aconteceu, outra. Aí eu fui ver a composição. Aí a composição que ele dizia ter em termos de itens, né? Se ele fosse ter aqueles itens nos volumes necessários para funcionar, nunca ia caber em uma cápsula, ia precisar de umas quatro. E a posologia era uma cápsula por dia. Eu falei, já tem alguma coisa errada aqui, né? Matemática simples, né? Vamos começar por aí. Matemática, já por aí já não vai dar muito certo. E aí eu fui procurar o número de registro, e quando eu fui procurar no site da Anvisa para verificar, não foi encontrado. Então, a coisa do pessoal entender, pessoal, quando vocês veem um produto na internet tem assim, aprovado pela Anvisa e qualquer selinho, não existe isso, tá? A Anvisa não chancela nada para dar selinho para colocar na internet. Isso. O fato de colocarem um número não quer dizer que o número é válido. E o fato de dizerem assim, de acordo com as normas da Anvisa, segundo a RDC XYZ tal, 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 em geral, Altran, eles usam aquela RDC para produtos que você só precisa fazer o informe de produção. Sim, sim. Então, tem produtos que são de nível muito elementar, que a única exigência é o seguinte: você faz o informe de produção e começa a produzir. Exato. Se alguma hora E, alguém reclamar, o pessoal vai olhar, né? exatamente. Exatamente. São aqueles produtos que aparecem, produtos isentos de registro, uma coisa Dentro de assim, né? registro. Ele É. não precisa ter aquele registro. O registro que para suplemento em geral começa com 6, né? É, ele não precisa ter. Então, assim, é isso que acontece hoje na rede, é tudo muito aberto. Eu volto a dizer que eu acho bom, mas a gente precisa ter senso crítico, pessoal. Nós, Sim. enquanto profissionais, com as informações, por isso a gente insiste tanto em dizer para o pessoal estudar o básico, e Exato. vocês, enquanto pacientes e consumidores, cuidado mesmo com o que vocês estão vendo, cuidado com promessa muito mirabolante, porque, em geral, não é verdade, não. Né? Nesse aspecto, a frase do Carl Sagan nunca foi tão atual, né? Qual delas? Alegações extraordinárias exigem evidências extraordinárias, Perfeito. né? A gente às vezes vê umas coisas, cara, que fica. Cara, como é que pode alguém ainda comprar esse tipo de coisa? Mas é porque as pessoas são tão induzidas ao erro, né? São tão. O marketing é tão poderoso. E hoje, da mesma forma que a gente começou a entender muito mais sobre corpo humano, sobre cérebro e essa coisa toda, a galera do marketing também passou a entender isso. E a galera do marketing quer que você compre os produtos dele, né? E pague mais caro de preferência, que é para você aumentar a margem de lucro. Tá entendendo? Então, é um negócio assim. Vou dar um exemplo, mas eu queria manter esse assunto dessa questão científica, porque é interessante. Mas qual é o sentido que tem você precisar trocar o seu celular todo ano? Nenhum. 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 Nenhum, absolutamente nenhum. Se você pegar os seus, qualquer que seja o seu celular desse ano, do ano passado, que você comprou, e comparar com o lançamento desse ano, você não precisa comprar. Mas as grandes big techs, elas fazem de tal forma que você diz, cara, eu preciso ter esse novo celular. Por quê? Não, porque agora tem um zoom que era de 9x, agora é de 10x, entendeu? Isso é Você muito vai. importante para mim, que não tiro foto com zoom. Exato, é por aí, tá entendendo? Eu lembro quando eu comecei a acompanhar produtos da Apple, que eu sou fã da empresa, mas não compro celular todo ano, muito menos computador, nada disso. Eu lembro que tinha uma galera que dizia, quando na época que o Steve Jobs era vivo, dizia assim: eu não sei o que, é que a Apple vai lançar hoje, eu sei que eu já estou querendo. Sabe? Quer dizer, qual o sentido que tem isso? Né? Nenhum. Então, o marketing também é pesado em cima e a galera cai muito fácil, Adolfo, muito fácil. Outra, a galera cai tanto que tem gente que está tomando retatrutida. O que é isso, macho? É o próximo, a próxima canetinha emagrecedora que não foi lançada ainda. Ah, Quando estava na fase 2 de pesquisa ainda, já tinha gente comprando e tomando. Aí eu, gente, pelo amor de Deus, isso não foi nem lançado ainda. Como é que vocês estão tomando? Ah, mas fulano de tal disse que é e que ele compra importado. Eu, puxa vida, sério isso? é,
Então, aí, quando o vagabundo encontra um crédulo, É. já Tem viu, uma né? frase, né, que diz: todo dia de manhã sai de casa um malandro e um idiota. O segredo é quando um encontra o outro, né? Aí você tem é muito. E tem uma coisa, sabe, Adolfo, que era esse assunto que eu queria ainda voltando para essa questão científica, que é os vieses preconcebidos. É assim, como cientista, como ser humano, vou começar antes. Como ser humano, todos nós temos os nossos vieses e temos as nossas crenças, e isso aí atrapalha pra caralho na hora que a gente tá fazendo ciência, porque a gente tenta se livrar disso, e quando a gente fecha os olhos e abre, vai ler o que escreveu, a gente viu que está enviesado. Certo? Quem já fez Normal. algum tipo de trabalho dessa natureza, ou escreveu um artigo, ou fez uma tese de mestrado, de doutorado, você sabe que você coloca você lá naquela porcaria. Por mais que você tente ser idôneo. Mas o grande problema é quando você não percebe isso e encara a sua crítica em determinado assunto exclusivamente pelo seu ângulo. Eu vi uma frase, acho que essa frase está na minha lista dessas frases que vão. Eu estou postando umas frases por semana, né? Que é assim: o grande problema da humanidade é quando você acha que a sua realidade é a realidade de todo mundo. E aí, hoje, por exemplo, no grupo aqui dos pacientes, mandaram uma análise crítica de um estudo feito por um cara aí que se diz altamente baseado em evidência, e ele estava falando mal do jejum. Por quê? Porque ele pegou um estudo, você deve conhecer esse estudo, aonde os caras fizeram jejum, mas mantiveram a mesma alimentação. Hum, Lembra desse estudo que saiu? velho. O estudo é uma comprovação de que não adianta você fazer jejum se você continua comendo porcaria. Perfeito. Tá entendendo? Ele é Se eu até tenho uma útil da janela de bola. alimentação de 4 horas, ou seja, eu faço 20 horas de jejum, e o outro tem uma janela de alimentação de 12 horas, e os dois estão comendo a mesma porcaria, não vai fazer diferença, né? Agora, olha como é interessante o viés. O viés do cara é falar mal do jejum. Então ele não fala mal da porcaria que a galera comeu. Ele fala mal do jejum. Essa prática é uma prática que não funciona. Você está entendendo? Viés de premissa, né? Ele já está fazendo aquilo que essa premissa é definida e É, já foi. já foi. Sabe? Aí eu fico, porra, cara, se você vai falar, se você vai analisar criticamente um estudo, você tem que ter o mínimo de base. Tudo bem, você pode até dizer o jejum não funcionou, as dietas eram isocalóricas, etc, blá blá blá. Mas não faz sentido você fazer, isso faz parte da minha análise, tá? Não faz sentido você fazer um jejum e continuar comendo porcaria. Porque você está querendo fazer uma prática saudável para equilibrar uma prática não saudável? Mas você está certo, Altran. Porque o que acontece? Isso é importante. O que importa no jejum é o que você come na hora que você come, não o que você não come na hora que você não come, né? Claro. Porque, na hora que você não come, você não está entrando com nada. Você sabe, eu falo muito sobre uma coisa, cara, que é o caráter informacional dos alimentos, né? E quando eu falo nisso, Altran, não estou falando em nada esotérico, não, tá? Estou falando apenas o seguinte: quando a gente come alguma coisa, aquilo sinaliza mil coisas no seu corpo. Então, vai sinalizar para a microbiota, a passagem daquilo no trato digestório sinaliza as células do seu intestino, e quando você absorver aquilo também vai sinalizar um monte de coisa dentro do seu organismo, seu metabolismo todo responde àquilo. Isso é informação. Sim. Então, que informação você está dando para o corpo? É por isso que eu sou tão crítico à teoria de calorias também, entende? Porque, para mim, é muito mais importante o valor informacional do alimento, porque não existe esse crivo de contagem calórica no organismo. E porque o fluxo de energia no nosso corpo ele não acontece como o fluxo de calor simples. Você para pensar, o fluxo de energia no nosso corpo, ele nem é um fluxo dessa forma como a gente está acostumado. Ele é o quê? Uma troca de fosfato. Então ele é um processo plástico, onde as moléculas mudam de forma e por mudarem de forma, seus epitopos eletromagnéticos mudam de posição e seus encaixes mudam. Então, basicamente, no nosso caso, a energia se manifesta como geometria molecular tridimensional, eletromagnética. Né? Sim. E esse é o ponto. Então, me perdi. Mas tá.
Acho que eu não estou te vendo. Cara, esse negócio de ficar sem se ver é Acho que cruel. eu não estou te vendo. Mas você Mas é entendeu? exatamente isso, cara. A natureza das interações moleculares e a natureza, isso as pessoas não fazem a mínima ideia desse assunto. Então, então só para concluir o que eu estava falando. Então, essas Consegui interações. ajustar aí. Consegui, obrigado. Então, essas interações é que são a tal da informação que eu falo, e é por isso que é lógico. O paciente vai fazer um OMAD, né? Uma refeição por dia. E nessa uma refeição por dia ele come pizza com Coca-Cola, não vai dar certo. Não vai dar certo. Até porque se ele tiver que bater os volumes de macronutrientes fundamentais, pelo menos proteína e gordura para ele no dia, comendo isso vai ficar meio complicado, né? É. E outro ponto, cara, não é só bater isso, é bater isso do ponto de vista de conseguir alcançar essa ingestão, que já é uma coisa surreal, né? Se você pensar num indivíduo normal, vamos dizer assim, né? Que não tenha um vaso sanitário ao invés do estômago, né? Porque pessoa que. Porque tem os animais, né? Claro, tem, sempre tem. Mas a questão é também, e é isso que as pessoas esquecem, é até que ponto você absorve tudo aquilo que você está comendo. Você lotou o seu estômago Só o fato de você ter ficado saciado o dia todo, isso não significa que o teu corpo está absorvendo tudo aquilo ali, né? Então, assim, me falta. Me falta. Melhor, me falta, não, falta nas pessoas. Eu me considero também, porque, todos, como eu falei, todos nós temos nossos vieses. Mas Todos falta nós. muito desse entendimento bioquímico. E mesmo quando você entende a bioquímica, né? Mesmo quando você. Eu li o Leninger, eu estudei sabe, o Strayer e essa coisa toda. Ainda assim, você. A gente não tem capacidade cognitiva suficiente para abarcar tudo aquilo que acontece no nível molecular. Perfeito. Tá entendendo? Perfeito. Cara, esse livro que eu li, sem sombra de dúvidas foi um dos melhores livros, eu não vou dar o spoiler de qual é a colocação dele, mas sem sombra de dúvida foi um dos melhores livros na minha lista de livros desse ano, que é How Life Works, né? Como a vida funciona, do Philip Ball. Cara, esse livro me abriu a cabeça para tanta coisa, sabe? Que tem uma hora que você tá lendo o livro que você diz, cara, aí como é que essas coisas dão certo e a gente nasce? Tá entendendo? É fantástico, bicho, é Você falou fantástico. sobre o exemplo do embrião. É, é fantástico. E aí você vê como a gente não entende nada e a gente tenta encaixar a natureza dentro da nossa lógica e não tentar encaixar a nossa lógica dentro da natureza, tá entendendo? E aí, Perfeito. cara, muito desses erros vem daí. Vem dessa. É uma concepção. O pessoal que está assistindo a gente deve estar achando curioso, mas isso é uma concepção filosófica que tem que estar antes do processo científico. O processo científico ele tem que vir depois de uma concepção filosófica. Preparei umas aulas sobre câncer por conta do clube de leitura. E, cara, câncer é uma doença que a concepção filosófica ela é fundamental de ser entendida para poder você pensar em estudar o câncer. Tá entendendo? Quando você observa a evolução dos paradigmas em relação ao câncer, você fica, caraca, isso aqui não é biologia, medicina, nada disso, é filosofia. Para você entender o processo. E aí sim, entendendo isso, você tentar levar para frente o que é que você vai saber sobre aquela determinada condição. Outra, E, você falou um negócio, eu quero comentar. Você falou assim, quando você entende bioquímica, eu acho que ninguém entende bioquímica, outra. é verdade. Bioquímica é um negócio que. Porque o que a gente conhece teoricamente já é muita coisa que a gente já não tem como saber, não tem impossível. E o que a gente não conhece pode ser tão vasto que a gente nem sabe, É né? verdade. É muita loucura. Eu acho engraçado que às vezes quando a gente está estudando, quando a gente está dando aula, o pessoal fala, você entende bioquímica? Eu falo, não. Eu entendo esse pedacinho aqui que eu estudei para dar essa aula para você.
Pode ser que daqui a um mês eu não lembre mais. Né? Até porque muita coisa é assim, né, Altran? Quando a gente se prepara para poder apresentar alguma coisa, algumas coisas ficam frescas na cabeça. Não quer dizer que você vai lembrar daquilo para sempre, Claro. é da vida, né? Hum. Então, tem muito disso também. O que ajuda a gente nessa hora para estudar são justamente as inteligências artificiais. Sim. Então, quando você joga seus livros lá dentro e começa a trabalhar em cima da base de dados que você colocou, aí realmente o negócio fica interessante, fica bem mais útil, sabe? Tem me ajudado bastante até a mudar algumas coisas, né? E eu acho que isso é importante. Mas vai continuando que você estava, desculpa te interromper, eu tinha que falar Não, disso. não. Eu acho que a sua colocação é fundamental. Quando eu falo entender, sabe, bioquímica, Adolfo, e longe de mim querer ser o bambambam que entende porra nenhuma, né? A gente não entende muita coisa, É, a é, maior é, parte. é, eu gosto de ler as coisas e me sentir menos burro, como você mesmo fala, né? Mas assim, dentro de uma perspectiva de que eu nunca vou deixar de ser burro, porque não dá. Hoje em dia é impossível. E o que eu falo quando eu digo de entender bioquímica é entender filosoficamente a bioquímica. Entendi. Porque quando você entende filosoficamente, vou te dar um exemplo, tá? Quando eu tava fazendo faculdade de nutrição, teve uma hora que eu disse, eu acho que eu vou fazer parte de uma liga acadêmica. Eu durei uma vez na liga acadêmica, fui uma reunião da liga acadêmica e desisti, porque não tenho condições. Mas eu acho que eu vou fazer parte. E tinha a liga era muito bem conceituada e tal, tinha uma prova de seleção. E aí, nessa prova de seleção, uma das questões era assim: desenhe o ciclo de Krebs com o máximo possível de substâncias e de enzimas que você lembra. Eu fiz um troço assim que dava uns 70% do ciclo de Krebs que eu lembrava, entendeu? Coloquei lá e os caras ficaram impressionados como é que eu lembrava. Aí eu disse, galera, vocês não estão entendendo. Eu não preciso lembrar de todas as substâncias, eu preciso entender a filosofia desse troço funcionando. Porque na hora que eu entendo a filosofia do troço funcionando, faz sentido. E na hora que faz sentido, o A vira B. Eu posso não lembrar o nome do A e lembrar o nome do B, mas eu entendo o processo. E é isso que falta. Tá entendendo? A galera quer decorar o nome das substâncias, o nome das enzimas e tudo mais, e esquece de entender como é que o processo funciona. É muito mais importante você entender isso do que decorar os nomes. É igual definir terapêutica usando protocolo. É, É a mesma coisa. Então, quando eu falo tratamento, vai depender do paciente, vai depender do que ele quer, do que ele precisa, de quem ele é. E hoje, trabalhando com um grau de precisão maior, Tran, quando a gente tem a oportunidade de fazer um painel genético, ou os painéis que a gente faz hoje, não essa perfumaria que fazia até tempo atrás, cara, muda tudo. E aí é que você vê o grau de personalização ficar insano. Porque, por exemplo, eu tenho como saber se a sua L-Cat funciona certo ou não. uhum, Se o seu HDL distribui colesterol mais ou menos, né? Qual é o seu padrão de expressão de receptores de LDL, por exemplo. Então, assim, eu consigo trazer personalização para as coisas pelo entendimento da base. Sem entendimento da base, não adianta. Isso serve tanto para a compreensão por e simples, quanto para a tomada de decisão terapêutica. sim, Então, na hora de escolher, por exemplo, um antidepressivo para um paciente, sem ter entendimento nenhum sobre sua bioquímica e sobre sua fisiologia, eu particularmente não gosto, sabe? Eu prefiro, inclusive gosto muito de usar um termo que o Regis usa, que é neuromoduladores, né? Que é muito mais correto. Eu prefiro escolher o neuromodulador baseado em um entendimento da fisiologia do paciente, o mínimo que eu consiga, pelo menos. Porque tem muita coisa ali para eu pensar e analisar, por exemplo, a quantas deve andar o circuitaria de serotonina, a de dopamina e por aí vai. sim. Né? Então, isso parte de um conhecimento básico que tem que existir, tem que acontecer, para aí a gente poder ir definindo tanto o entendimento puro e simples quanto as condutas, né? Exatamente. Exatamente. É assim, cara. Você definir conduta tendo base
é, 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 nisso que você acabou de falar, é totalmente diferente de você definir uma conduta tendo base nas diretrizes que dizem para você fazer X, Y, Z. Aí você chega nos absurdos de aquilo que a gente conversou quando a gente se falou sexta-feira, de uma cardiologista dizer que não interessa a dieta que você está fazendo. Eu vou passar estatina para você. Não é Não nem interessa interessa. qual é o B. Não interessa. Pois é. Ela falou: não interessa qual é a dieta que você está fazendo, não interessa qual é a sua APO A e sua APO B, e estatina devia estar na água. Ela falou essas três coisas. Eu achei fofo essa destatina devia estar na água, né? Achei super fofo. Achei super, super lindo. Eu escuto essas pessoas, cara, e me dá um desespero, tá entendendo? Porque são pessoas que têm credibilidade, são pessoas que passaram por uma faculdade, são pessoas que, sabe, para os pacientes, elas são, Tô te ouvindo, vai falando, tô para aqui. os pacientes, elas são, o teu paciente chegou aí? Eu acho que sim. Deixa eu ver. Vai falando, tô te ouvindo. Para os pacientes, elas são deuses, entendeu, cara? E é muito triste. Porra, cara, tua clínica é grande, hein? Faz meia hora que tu tá andando aí. Não, não, é que eu vou pegar a chave, peraí. Bom dia. Só um Aí, minutinho. chegou. Pode sentar. Senta aí um pouquinho que eu já vou te chamar. Estou aqui no meio da live, meu velho. Todo mundo tá vendo você chegando aqui. Não, cara, eu vou Me deixar viu, tu ele não atender teu chegou. paciente. Ah, Se a gente vamos só continuar nesse fechar. assunto aqui, a gente conversa até. Não é não? Tu é doido. Porque minha secretária já era para ter chegado, não sei o que que aconteceu. Aí eu ouvi a campanha tocar duas vezes, eu pensei, uai, cadê ela? Pois Ainda é. vou ter que dar conta de ver onde é que ela está. É. Não, outra, Mas, mas cara. peraí, mas tem que falar uma coisa sobre isso que é importante. Quando você fala assim, que os pacientes veem profissionais como deuses, né? Uhum. Nós todos passamos por isso. E aí eu queria muito dizer o seguinte: hoje a gente vive uma crise muito grande de, vamos dizer assim, das titulações, né? As titulações viraram formalidades para finalidades, inúmeras finalidades. E nem sempre o que o papel diz é a realidade, Certo. Correto. né? Então, o fato do papel dizer que fulano é especialista não quer dizer que ele seja. Aquilo só quer dizer que ele passou por um crivo de algum grupo que fornece aquele título e ele fez lá uma prova, uma avaliação, o que quer que seja, e passou, Aham. né? Ser especialista antigamente, Altran, era o notório saber sobre a coisa. Era aquela pessoa que todo mundo sabia, que aquela pessoa sabia muito sobre aquilo, e quando tinha que resolver aquele assunto, mandava para aquela pessoa, Sim. né? Então era uma coisa muito mais orgânica, né? E que particularmente eu dou muito mais valor, sabe? Então assim é importante o pessoal entender o seguinte: cuidado, pessoal, com o que parece muito. Isso é um ponto que eu gosto de dizer. E outra coisa, muitas vezes, Altran, esse pessoal parece divinal por saber as diretrizes decoradas de cabeça. Sim. Porque a última diretriz de não sei de onde diz que para lá. É. É tipo assim, estou tirando minha responsabilidade, eu estou fazendo o que a diretriz manda. É. É, dá para a gente fazer melhor? Porque seguir diretriz, cara, qualquer macaco segue, né? Exato, não precisa da gente. Né? Não precisa da gente. Você vai numa. Você pega um IA, pergunta qual é a diretriz. De acordo com a diretriz XYZ da área XYZ, eu tenho essa doença, o que é que eu devo fazer? Você Aí pergunta uma ela, pergunta pro chat GPT. aí ela vai fazer melhor do que a gente. Ah, Se for depender só disso, ela faz melhor do que a gente. E por que que eu critico? Não é porque eu seja, Adolfo é o rebelde, ele é contra as diretrizes. Não é isso, não. É porque, infelizmente, hoje, a boa parte das diretrizes é feita com vieses muito grandes. E muitas vezes são vieses comerciais mesmo. sim. Né? E, E,
de financiamento, né? Sim. E aquele viés que está intimamente conectado com o conhecimento anterior, Isso. né? Eu estou lendo um livro, chama-se Life as No One Knows. É um livro de uma escritora, ela é americana, mas foi a orientanda do Marcelo Gleiser, que é brasileiro. E é um livro sobre a física da origem da vida. Pô, Muito que massa, massa. cara. Muito massa. E aí, ela no primeiro capítulo, ela tá descrevendo exatamente como é que ela foi trabalhar com isso, esse tipo de... E ela fala uma coisa que eu achei interessante. Eu trabalho numa área da ciência que não tem consenso. Oh, que maravilha. E isso, para mim, é maravilhoso, porque eu não... Aí eu escrevi embaixo. Porra, ciência com consenso não é ciência, cara. Não é ciência, eu concordo com você. Aí uma Tá coisa que a gente entendendo? concorda 300% desde É. sempre, Altran. Ciência não pode ter consenso. Não pode ter consenso. Na hora que o consenso existe na ciência, ela deixa de ser ciência e passa a ser um dogma. Porque como é que eu vou questionar uma coisa que é consensual? Tá entendendo? Altran, quem é você para questionar o consenso? Exato, Né? exato. Né? E Eu aí, ouço isso com certa frequência. pois é, aí tem aquele livro, Estrutura das Revoluções Científicas, né, do Thomas Sim. Kuhn, que é um clássico, escrito na década de 60. E ele fala exatamente isso, a mudança dos paradigmas. Mas, cara, o cara já escrevia sobre isso em 1960. A gente sabe que a coisa precisa desse tipo, precisa ter aqueles caras que são os disruptores. No entanto, as pessoas continuam procurando consenso. É mais fácil, né, Altran? É É, porque, na verdade, entra uma outra questão aí, que é uma questão mais pesada para a gente discutir no outro dia, que é quem realmente está capacitado ou quem parece capacitado. Será que as armas deveriam estar nas mãos de todo mundo mesmo ou não? As armas do conhecimento. Quem deveria estar na universidade? Quem deveria estar na função técnica? Entende? sim, sim, E isso não é mérito nem demérito, isso são alocações de acordo com o interesse, antes de tudo. Porque eu tenho certeza que a maioria dos nossos colegas, se tivesse como ir direto para a profissão, de uma forma mais rápida, sem precisar de todo aquele ritual universitário, porque o interesse era saber realizar tal coisa e realizar aquilo, estaria muito felizes e tranquilos e fazendo muito bem feito, teriam escolhido. sim. Entende? É. Então, assim, a estrutura da formação profissional ela está equivocada em diversos níveis e a gente pode falar sobre isso na nossa próxima live, né? Agora você vai atender seu Agora eu vou. paciente, né? E a gente, cara, para mim você sabe que é um prazer sempre inenarrável estar aqui. Tomara que na realidade a próxima live vamos fazer Vamos live fazer de live, né? programada. Estaremos juntos, né? Na mesma tela, no mesmo lugar. Quem sabe É isso tomando aí. um vinho, né? Ou tomando um vinho, ou comendo um chocolate, ou as duas coisas. O que quer Bora. que seja, irmão, mas vamos fazer junto, Vai vai ser sim, bom vamos fazer. demais. Vai ser muito bom. Vai ser muito bom. Cara, É isso aí. muito obrigado pelos ensinamentos e por essa discussão maravilhosa. Cara, eu que agradeço, irmão. Pô, bom demais. Sempre bom estar com você aqui, viu, Transão? Pena que eu não estava te vendo para ver essa mente brilhante, brilhando na tela. Aí é a Mas é testa isso. que brilha. Mas agradecer a você sempre, irmão. Agradecer a todo mundo que acompanhou a gente aqui até agora. E bola para frente. E sexta-feira a gente se vê lá. Beleza. Um abração, cara. Até Um mais. Tchau, abraço. Tchau, tchau. tchau.